Os católicos acreditam firmemente na segunda vinda de Cristo, quando Jesus retornará triunfalmente para julgar os vivos e os mortos. Este episódio é conhecido na teologia como parousia, que significa estar presente ou chegar. O próprio Jesus Cristo afirmou que viria no fim dos tempos, como diz em Mateus capítulo 16, versículo 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, rodeado pelos seus anjos, e então retribuirá cada um segundo as suas obras. Como será a segunda vinda de Cristo? Ao contrário da primeira vinda, a segunda será absolutamente visível a toda a criação e em todo o esplendor de sua glória, como o relâmpago que vem do Oriente e brilha no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem, como diz em Mateus capítulo 24, versículo 27. Quando isso vai acontecer? Não sabemos o momento exato em que a segunda vinda de Cristo ocorrerá. Jesus nos disse que, quanto àquele dia e hora, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai, como diz em Mateus capítulo 24, versículo 36. Não é possível saber o momento exato, mas as Sagradas Escrituras revelam as coisas que devem acontecer antes do fim dos tempos. Estas 5 coisas que devem acontecer antes da segunda vinda de Cristo, segundo o célebre teólogo Michael Schmaus, os resume assim, em seu curso de teologia dogmática. Primeiro, a pregação do Evangelho em todo o mundo. Jesus afirmou que esta boa nova do reino será proclamada em todo o mundo como testemunho diante de todos os povos, e então virá o fim, como diz em Mateus, capítulo 24, versículo 14. Isso, no entanto, não deve ser entendido como significando que todas as pessoas se converterão ao cristianismo, mas sim que, em sentido estrito, o Evangelho será conhecido por todos. Ao mesmo tempo que a Boa Nova seja conhecida em todas as sociedades, não significa que o fim do mundo acontecerá imediatamente, mas sim que não acontecerá antes que aconteça. Segundo, a conversão do povo judeu. Embora o judaísmo tenha diferenças dentro dele, basicamente todos os judeus ainda estão esperando pelo Messias. Quando o número total de pagãos tiver entrado no reino de Cristo, os judeus entenderão que Jesus é o Messias que eles esperavam e se converterão, como afirma São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 25. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não vos glorieis de vós mesmos. O endurecimento de uma parte de Israel durará até que todos os pagãos tenham entrado, e então todo o Israel será salvo. Terceiro, apostasia, renúncia da fé. No último tempo da história, Satanás tentará fazer seu último ataque contra a obra de Cristo. Jesus afirmou que aparecerá uma multidão de falsos profetas que enganarão a muitos. À medida que a maldade aumenta, o amor de muitos esfriará. Cita a passagem de Mateus 24, versículo 11 ao 12. E se perguntava: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, como diz em Lucas, capítulo 18, versículo 8. Agora, muitas pessoas vão renunciar à fé e virar as costas para Cristo, mas não será total. A igreja, por exemplo, nunca perecerá. No entanto, em geral, as sociedades e os povos viverão como se Jesus nunca tivesse existido. Quarto, o anticristo. Porque a apostasia deve vir primeiro e o ímpio deve se manifestar, o ser condenado à perdição, o adversário, aquele que se ergue orgulhosamente contra tudo o que leva o nome de Deus ou é objeto de adoração, até que se estabeleça no templo de Deus, apresentando-se como Deus, como diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 4. O anticristo tentará criar uma nova ordem mundial, fora de Cristo,
e até mesmo em luta violenta contra ele. Ele tentará demonstrar que Cristo e sua Igreja são os maiores inimigos da humanidade e tentará fundar uma nova religião. Mas tenhamos calma, porque ele não terá a última palavra. Então serão revelados os ímpios a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro de sua boca e aniquilará como o esplendor de sua vinda. Como diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Quinto, grandes calamidades. Cristo foi claro sobre isso. Você ouvirá falar de guerras e rumores de guerras. Não se assuste. Tudo isso deve acontecer, mas ainda não será o fim. De fato, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Em muitos lugares haverá fome e terremotos. Tudo isso será apenas o começo das dores do parto. Como diz em Mateus capítulo 24, versículo 6 ao 8. E é que a ordem mundial que o anticristo tentará criar levará ao terror e à confusão. O poder do inimigo da fé cristã causará a destruição do mundo e não poderá fundar uma ordem ateísta a serviço do homem. Caso contrário, causará o caos. No fim de tudo isso será a segunda vinda de Cristo.